E lhe disse: terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, meu Deus, é diante de ti, da tua palavra, meu Pai, nós nos prostramos. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha, meu Deus, iluminar a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco à tua disposição, Pai, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que eu seja uma ferramenta simples, porém de bom uso nas tuas mãos. É a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos, para a glória do Senhor. O tema da mensagem de hoje é o Deus da história e a resistência do homem. O Deus que operou e opera na história e a resistência dos homens no tempo passado, no tempo presente e também em tempo futuro. Amém? Iniciamos aqui dizendo, no versículo 7, inicia assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ou o quê? Por quê? Porque Estevão estava sendo acusado de blasfemar contra Moisés, a lei, e blasfemar contra o templo. Essa é a acusação. E o sumo sacerdote agora, interpela, pergunta a Estevão se isso é realmente, se isso é o que estava acontecendo. Estevão, ele não responde assim, sim ou não. Mas, o que ele faz? Ele traz, como explicação diante do Sinédrio, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque contra a palavra de Deus, irmãos, não há argumentação. Ele expõe a palavra de Deus. Ele traz o conhecimento da palavra de Deus. Ele cita, ele começa a citar, ou melhor, faz um resumo de toda a história, de todas a promessa do Senhor, o Deus da história, e como Deus, ele agiu na história do povo judeu. E esses que estavam interpelando, esses que estavam perguntando, eles bem sabiam, porque eles eram mestres da lei. Ele estava diante do Sinédrio. E aqui mostra também o poder de Deus. Por quê? Porque ele se colocou como mestre ali, irmãos. Conhecimento próprio, de maneira alguma. Mas que o Senhor foi usando a vida dele, não para falar aquilo que ele achava, mas o que estava nas Escrituras. O que está nas Escrituras. Amém? E a primeira coisa que ele começa a citar, é sobre Abraão. E versículo 2. Estevão respondeu: varãos e irmãos, e ouve, pais, e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi para habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho.
Deus sempre guiou e revelou o seu povo, porém o seu povo sempre resistiu, né, os enviados de Deus. Estevão, ele lembra que Abraão, patriarca, chamado por Deus para sair da sua terra e confiar nas promessas, mas sem ver a herança imediata. Nós acabamos de ler, irmãos, ou melhor, nós lemos isso no Salmo 119. O salmista ali estava falando, né, que ele acreditava, os olhos deles estavam se esmorecendo em esperar a promessa. E muitas vezes aquilo, assim como Abraão, ele não tomou posse da promessa que Deus o fez. Sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não tomou posse dessa terra, mas a descendência dele sim. Muitas promessas de Deus para a nossa vida, nós não vamos ver. Muitos familiares nossos que se converteram ao cristianismo, oraram, pediram, clamaram. Deus confirmando em sua palavra essa promessa da conversão de descendentes. Eles faleceram e não nos viram. Não viu a cada um de nós. Mas Deus foi fiel em cumprir a promessa ao qual Ele fez. Amém? Muitas promessas nós não vamos ver. Por quê? Porque o justo, ele não vive por vista. O justo, ele vive pela fé no Senhor. Amém? Abraão, ele não viu a promessa, mas ele creu. Que promessa é essa, pastor? A promessa do Messias. Todos eles, muitos esperavam o Messias. O primeiro casal, Adão e Eva, quando eles tiveram o primeiro filho, eles ali já pensaram que a promessa estava se cumprindo. Por isso que foi dado o nome de Caim. Deus me deu um varão. Ou seja, a promessa daquele que viria para pisar na cabeça da serpente e salvar. Mas não foi a esse. Mas eles morreram acreditando nessa promessa, mas não viram ela. Amém? Hoje, nós vivemos, acreditando que o Senhor veio. Não vimos, mas cremos. Amém? Então aqui, Estevão traz o relato que Abraão, ele foi obediente àquele chamado de Deus. E Deus, na história da humanidade, da igreja, Deus tem chamado o seu povo. Deus tem chamado o seu povo. E o seu povo tem obedecido. E o seu povo não precisa ver alguma coisa acontecer para crer. Sabe por quê, irmãos? O motivo de Estevão estar trazendo isso aqui, porque eles, o Sinédrio, tinha visto o Messias, tinha interpelado o Messias, falado, questionado o Messias, não foi? Mas não creram. Mas não creram. Eles viram, mas não creram. Versículo 6. E Deus falou que a sua descendência seria peregrina na terra estrangeira, onde seriam escravos e maltratados por 400 anos. E disse Deus: julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou no 8º dia, e de Isaque procedeu Jacó, e destes os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito,
e o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Sobreveio, porém, fome, e em todo o Egito e Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou pela primeira vez nossos pais. A segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos, e se tornou conhecido de Faraó e a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também os nossos pais, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro de Abraão ali, comprara a dinheiro dos filhos de Hamor. E agora aqui José ele começa a falar, né, da promessa, ou melhor, da profecia que o Senhor trouxe, né, com relação aos descendentes de Abraão. Que a descendência de Abraão seria escrava. E aqui ele começa a relatar. E disse Deus, julgarei... 6, né? E falou Deus da descendência que seria peregrina em terra estrangeira. Então está falando que eles saíram, né, da terra ao qual eles estavam, peregrinavam, eles eram nômades, e eles vão para o Egito, terra estrangeira, e lá nessa terra estrangeira eles seriam escravos, como nós éramos escravos, como nós estávamos, né, sujeitos à escravidão no Egito. Que Egito é esse, pastor? O Egito espiritual, terra da escravidão, escravos do pecado. E o que acontece? Essa descendência se tornou escrava, e eu quero agora aplicar, escrava do pecado, e Estevão está falando para o Sinédrio neste momento, porém, versículo 8, então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e os 12 patriarcas. E aí Deus, com essa geração pecaminosa, Deus faz uma aliança. É Ele que cumpre o processo da aliança, uma aliança de sangue. Por isso que eles se circuncidavam, deveria ter um sangue para que houvesse esse selo de aliança. Ok, Deus tem uma aliança com esse povo ao qual é estrangeiro, esse povo ao qual está sendo escravizado em terra estrangeira. Seria escravizado em terra estrangeira, mas os patriarcas, né? Com relação aos patriarcas, versículo 9, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Assim como rejeitaram a Jesus Cristo, assim como venderam Jesus Cristo, da mesma forma, os patriarcas venderam e rejeitaram José. José é uma figura do Cristo, uma figura do Messias. Toda a história de José ali. A rejeição. Rejeitaram e venderam. E o que Estevão está colocando aqui, ele veio e vocês o rejeitaram. Como os patriarcas rejeitaram a José. Como os patriarcas venderam José, também vocês venderam Jesus. Foi Judas que vendeu. A mão de quem? Do Sinédrio. 10. E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe
também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome, e todo o Egito e Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas, tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó e da família de José. Eles não vão reconhecer, muitos não vão reconhecer. Somente reconhecerão na segunda volta do Senhor. Porém, meus irmãos, o momento é agora. Porque quando ele vir na segunda, virá para juízo. Ele se revelará àqueles que o rejeitaram. Estevão, ele menciona José, rejeitado pelos irmãos, mas exaltado por Deus para salvar a sua família. Porque a sua família, ela foi conhecida, né, versículo 15, de Faraó, né, por Faraó, a família de José assim foi reconhecida. Ele, então, José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a parentela, isto é, 75 pessoas. Chegaram no Egito 75 pessoas. E quando saíram de lá, saiu milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Deus que guiou Abraão e José é o mesmo que dirige a história da nossa vida. Muitas vezes não enxergamos o cumprimento imediato das promessas, mas Ele é fiel. Você confia que Deus está no controle e no total controle da sua vida? Eu quero que os irmãos entendam, lembrem, né, Abraão, quando ele ouviu esse chamado de Deus, ele deixa toda a sua parentela, deixa tudo o que tem e vai para uma terra que ele não tinha visto, mas foi algo que Deus falou a ele, Deus direcionou a ele, e ele, é lógico, né, ele como ser humano, sim, ele chegou e muitas vezes, né, ele pode ter tentado recuar, mas ele foi, ele creu. E nós? Deus tem nos chamado para Ele. Será que a gente tem resistido a esse chamado de Deus? José, o que José passou? José foi rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, pela inveja, mas indo para o Egito como escravo. Chega no Egito, ele também é preso no Egito, porque foi tentado pela mulher de Potifar, mas resistiu à tentação, assim como Jesus resistiu à tentação no deserto. Mas foi preso, esquecido, lá na cadeia. Por quê? Porque tinha um copeiro, tinha um padeiro do faraó, e aí trouxeram um sonho, que eles tiveram, e José ele interpreta esse sonho. Um seria absolvido, o outro não. Um seria salvo, o outro não. E aquele que não seria salvo, seria o padeiro, ao qual, até a própria palavra fala que ele tinha habilidade em mãos. Ou seja, a salvação não é por obras humanas, a salvação não é pelas nossas habilidades, mas é graça de Deus. Esquecido, porque o copeiro falou, eu vou lembrar de você, mas ele foi esquecido, até que houve oportunidade, assim foi, e aí se tornou governador do Egito. Mas esse processo, o que deve ter se passado na cabeça deste homem, de ser rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, esquecido por aqueles que ele ajudou, acusado injustamente pela mulher de Potifar. Mas ele se manteve firme na promessa do Senhor, na palavra do Senhor, confiando no Senhor. Quantos de nós recuamos em nossa vida?
Quantos de nós, abrimos mão do chamado de Deus na nossa vida pelas coisas que acontecem? E muitas vezes achamos, será que Deus me esqueceu? Me esqueceu nesse calabouço? Ou me esqueceu, José, lá no calabouço? Que Deus injusto é esse? Que eu vejo meus irmãos se dando bem e eu sendo vendido como escravo. Deus me esqueceu. Deus me deixou sofrer. Sim, muitas vezes há um processo de Deus. Há uma maneira de Deus trabalhar com o ser humano. Um ser humano que é pecador. Um ser humano que por natureza é mau. E acha que ele vai fazer o quê? Acha que ele vai tratar a gente como, irmãos? Lembro quando eu orava o Senhor, Senhor, me quebranta. E vinha pancada, irmãos. Depois eu lembrava, meu Deus, por que eu estou passando isso? Mas eu orei para isso. A única forma de chegar e matar o meu velho homem é através de pancada, de humilhação. De humilhação. Amém? Você confia em Deus, que Deus está no controle, mesmo quando Ele parece estar distante? Parece que muitas vezes as nossas orações não passam do teto. Parece que, por quê? Primeira coisa, porque a gente quer ver a promessa hoje. E a gente tem esse interesse. Muitos têm esse interesse. E muitos saem correndo atrás de falsos profetas para ouvir promessas que serão cumpridas hoje, mas nunca vão se cumprir. Primeiro, porque Deus não está falando. Segundo, porque a vontade é dele. E ele é soberano. Nós vimos o caso aqui, Abraão ele não viu se cumprir a promessa. A promessa dessa terra. Mas ele morreu crendo. Amém? Nós não vivemos por vista, mas por fé. Por fé, pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E fé, irmãos, não é nenhum pensamento positivo para que as coisas deem certo. Fé é acreditar no Senhor. Porque não existe um milagre maior do que Deus dá vida a mortos como nós, mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida, o maior milagre. E as pessoas desprezam. E as pessoas desprezam. E as pessoas vão buscar o quê? Revelações de CPF, identidade, que Deus tem uma coisa grande para você. Deus já te deu a coisa maior do mundo, que é a tua salvação. Amém? Essa é a promessa que está no Evangelho. Essa é a promessa para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Versículo 17. Como, porém, se aproximou-se o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Chegaram 75, se multiplicou para milhões. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Então, para a gente entender, a família de José ela passou a ser conhecida pelo faraó. E passou-se o tempo, o faraó morreu, José morreu. E os novos faraós começaram a entrar, ou o novo faraó, não sabia quem era José, não sabia quem era a família dele, ou seja, os hebreus. O que acontece? E aí começa a se cumprir a profecia do Senhor. Versículo 19. Este outro rei tratou com astúcia nossa raça. E estejam falando a respeito dos judeus, dos hebreus, hebreus, judeus.
nossa raça, e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Então começou-se a crescer o número de hebreus, o faraó, o rei, ele começou a ficar preocupado, daqui a pouco o número de hebreus vai passar o número de egípcios. Então vamos fazer o seguinte, vamos exterminar ou matar os meninos. E eles estavam sendo escravizados, eles eram escravos. Isso se cumprindo o quê? A profecia que o Senhor falou a Abraão. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Então nasce Moisés. As parteiras tinham ordem de Faraó para matarem as crianças homens, para que não crescesse mais o número de hebreus, somente os homens, os meninos. Porém, Deus em sua graça comum, fez com que essas parteiras, as parteiras no parto, por exemplo, de Moisés, não o matassem. Mas como vai manter essa criança escondida? Então, até 3 meses, Moisés esteve com seus pais, ou com sua mãe. 22. 21. Quando foi exposto, a filha de Faraó, que ele recolheu e lhe criou como seu próprio filho. Então, eles tiveram, a mãe teve a ideia de pegar um cesto, chegou e impermeabilizou esse cesto, colocou às margens do rio Nilo, e isso foi parar, Moisés foi parar com a filha de Faraó, que se encantou e tomou ele como filho. Deus sabe como conduzir a história. E ela cria esse menino, como um filho, o filho dela. Por isso que Moisés é chamado no Êxodo como o filho da filha de Faraó. E Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. E ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ele era uma pessoa culta, porém também ele foi educado com relação à cultura e à tradição hebraica. Como, pastor? Porque a filha de Faraó não era mãe. E a irmã de Moisés, sabendo que a filha de Faraó havia pego Moisés, achado ele nas margens, falou: você não quer uma ama de leite para ele? E quem foi a ama de leite? A própria mãe. E Moisés ele foi criado também com os hebreus. Não foi, por muitos e muitos e muitos anos. Ele conheceu tanto a cultura egípcia, como também a cultura hebraica. A ponto que nós vamos ver aqui, que ele até mesmo começou a achar que ele era o libertador. Ele tinha ciência que era o libertador. Por causa de todo esse processo, ou melhor, todo esse cuidado de Deus com a vida dele, e até mesmo está no palácio de Faraó. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos hebreus, porque ele sabia que era um hebreu, que era um filho de criação egípcio. Ele também foi criado pelos hebreus, até determinada idade, pela mãe, como ama de leite. Veio a ideia de visitar os seus irmãos aos 40 anos, os filhos de Israel, os hebreus. Vendo o homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou, oprimindo e matando o egípcio. Então, quando ele faz essa visita aos hebreus, aos da casa de Israel, os seus irmãos, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai e
mata esse egípcio. E lá ele esconde esse corpo. 25. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos. Aqui, ó, que eu comentei aos irmãos, ó. Seus irmãos, entendia que Deus os queria salvar por intermédio dele. Moisés, aos 40 anos, ele entendia, por ter sido ensinado na cultura egípcia, como também na cultura hebraica, né, e sendo ensinado na cultura hebraica, ele sabia que tudo aquilo que aconteceu na vida dele, até ele estar no palácio, ele sabia que ele foi chamado por Deus. Ele tinha esse chamado de Deus para chegar e salvar, libertar os hebreus, os israelitas, do cativeiro do Egito. Eu quero só lembrar, Estevão está falando tudo isso, mostrando todo esse resumo para o Sinédrio, os conhecedores da lei. Ele estava defendendo o que os apóstolos pregavam. Ele estava defendendo o que ele pregava. – 25 ainda, parte B. Eles, porém, não o compreenderam. O que Estevão está falando para o Sinédrio? Assim como Moisés entendia que ele veio para salvar os israelitas, libertar os israelitas do cativeiro do Egito, assim como Moisés entendia isso, compreendia isso, Jesus veio para salvar, veio para libertar vocês. E da mesma forma que Moisés não foi compreendido pelos hebreus, vocês também não compreenderam Jesus Cristo. Rejeitaram Jesus Cristo. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Quem te colocou como autoridade sobre nós? A mesma interpelação que fizeram a Jesus Cristo. Mas o que agredia o próximo, 28. Acaso queres matar-me como fizestes ontem ao egípcio? E dessas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas e de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Aproximou-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava completá-la. Depois de 40 anos que ele fugiu, Deus se revela, a Moisés. Aqui também nos mostra uma coisa, irmãos. Tudo na nossa vida exige de nós paciência e fé. Moisés, aos 40 dias, ele achava pronto. Não é verdade? Ele se achava pronto a chegar e ajudar, os irmãos. Mas vimos que ele não estava pronto. Ele precisou, 40 anos. E Deus o fez, trabalhou em Moisés por mais 40 anos. Até que Deus o chama. Deus chama Moisés aos 80 anos. Existe um processo. E todo processo em Deus, ele leva tempo, irmãos. Leva tempo. Existem coisas na nossa vida que o tempo e a nossa perseverança na palavra de Deus, e isso vai nos ajudar a eliminar certas coisas que ainda estão na nossa vida. Amém? Cada um de nós tem um tempo, irmãos. Cada um de nós.
O que cabe a nós é perseverarmos na palavra, sermos confrontados por ela, sermos levados a lugar de arrependimento. Amém? Há um processo na nossa vida, sempre haverá. E esse processo, ele começou desde o dia que nós confessamos o Senhor publicamente. Publicamente. As coisas não acontecem num piscar de olhos. Para a glória de Deus. Cabe a nós nos submetermos à palavra dele. Para a glória do Senhor. Versículo 32. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremeu de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde estás é terra santa. Diante da presença do Senhor, irmãos, Deus exige santidade de nós. E essa santidade está na palavra do Senhor. Perfeitos não seremos, mas começa tirando as sandálias. Começa esse processo. Permita-se. Ele obedeceu. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o gemido que descia para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. E a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Aquele que eles rejeitaram, Moisés. Esse Moisés, ele fez sinais e prodígios para libertar esse povo, assim como Jesus também ele iniciou fazendo sinais e prodígios, aqueles que eles rejeitaram. Foi Moisés a quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E aqui Moisés, ele traz a profecia que Deus haveria de levantar um que seria profeta semelhante a ele. Um que seria o libertador, um que seria o Messias, ao qual a profecia desde o Éden foi feita. 38. É este Moisés que estava na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Vou repetir novamente. A quem nossos pais não quiseram obedecer, o repeliram e no seu coração voltaram ao Egito. Durante todo aquele processo, Moisés, ele fez milagres, prodígios. Mas o grande problema foi: tirar alguém do mundo é possível. O problema, a questão, é tirar o mundo do coração desse alguém. Moisés foi ferramenta para tirar esse povo do Egito. Mas o Egito não saiu do coração do povo. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram e no coração voltaram ao Egito. A conversão genuína é de dentro para fora. Muita gente, sim, visivelmente sai do mundo, sai da escravidão, sai do Egito. Se veste como um crente, fala como um crente,
Tem até muitas vezes, né, um dialeto, né, um cotobá de crente, está amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Mas o mundo ainda está no coração. Quando não se dá conta, não se vigia, num cotobá de crente, está falando palavrão, está falando besteira. Por quê? Porque o mundo ainda não saiu do coração. Ainda existe uma desobediência, um se curvar diante da palavra. E assim foi o povo do Egito, irmãos. Eu só quero lembrar de todos os que saíram, de toda a multidão de milhões que saíram do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Esses 2 e os que nasceram, as crianças. Mas todos os adultos, todos que tinham entendimento, que viram os milagres, viram o mar se abrir, eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque no coração eles não desejavam a promessa de Deus, mas desejavam o quê? O conforto. Tinham saudade do pepino, tinham saudade da cebola, e eram escravos. Eles voltaram seus corações ao Egito e se entregaram à idolatria. Quando eles perceberam, né? Aqui. E aqui, 40. Dizendo a Arão, o que aconteceu? Faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro de ouro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com todas as obras de suas mãos. Quer dizer, estavam dando graças não mais a Deus. Todos aqueles milagres não foram Deus que fez, mas sim o bezerro de ouro, os deuses do Egito. Em seus corações desejaram o Egito. Em seus corações se voltaram e se entregaram à idolatria. Quantas vezes também rejeitamos a vontade de Deus porque preferimos as seguranças do mundo? Quantas vezes nós diante de decisões, quantas vezes nós diante de dilemas, irmãos, infelizmente nós preferimos a segurança secular, preferimos a segurança, entre aspas, do mundo, do que obedecer a Deus e a sua palavra. É um alerta para nós. É um alerta que ainda existem em nossos corações resquícios do Egito, resquícios da escravidão. Quantos não querem deixar pecados e pecados ocultos, que eram, que viviam no passado? Quantos ainda, infelizmente, se colocam como escravos de imagem, escravos de pornografia, escravos de uma mente suja, escravos de uma bebida, de embriaguez? Quantos ainda, quando se fala do passado, se enche de glória, vanglória, porque eu no passado, porque eu, antes da minha conversão. Isso é o quê? Um coração voltado ao Egito. Quantos? E quando vai falar de Cristo, mas quando vai falar da sujeira do passado, enche-se o peito, levanta-se a cabeça.
como se isso fosse bonito. O passado de escravidão é vergonhoso, irmãos. É vergonhoso. É uma vergonha. Somos tentados a voltar ao Egito, o Egito do pecado. O Senhor nos chama a confiar na sua palavra e viver como um povo liberto, liberto de todo tipo de escravidão. Ele nos chama para isso. Ele nos quer para isso. O passado, ele ficou para trás. A única coisa que lucra com o passado é o que, meus queridos? A única coisa que lucra com o passado é o que? Bem respondido. É só museu. Só o museu que tem lucro com o passado. Um passado sujo tem que ficar enterrado. Os nossos pecados, eles foram perdoados. Isso não quer dizer que a gente tem que viver e continuar nessa vida pecaminosa. Cabe a nós o quê? Arrependei-vos. Nos arrepender. E termos um coração voltado às promessas e à palavra de Deus. O Egito do pecado, o Egito pecaminoso ficou para trás. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Palavras do apóstolo Paulo, para a glória de Deus. Versículo 42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. A pior coisa, irmãos, é quando Deus abre mão de alguém. É o que aconteceu. Culto das milícias, celestiais. Existia um culto, em homenagem a estrelas, constelações. E aqui Deus fez o quê? É isso que vocês querem? Então vá. Olha só. Mas Deus se afastou e os entregou aos seus desejos e aos seus pecados. Enquanto Deus nos repreende, irmãos, enquanto Deus puxa a nossa orelha, enquanto Deus incomoda, glória a Deus por isso. Enquanto Deus nos humilha, glória a Deus por isso. Isso é amor. O problema é quando ele faz assim, vai. A vida é sua, como você quer. Essa é a grande questão. Isso foi o que Deus fez aqui, Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não se levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeram para as adorar. Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Eles se voltaram, esse povo se voltou, o povo de Deus se voltou à idolatria e Deus os entregou à condenação. Vos deterrarei, os levarei, os deixarei para além da Babilônia. A Babilônia que vocês querem, é o Egito que vocês querem, faça-se a tua vontade. Difícil, né, irmãos? Mas é um grande alerta para a gente. É um grande alerta para a gente. Nós temos que lembrar, Deus, o Evangelho, a palavra de Deus, tem dois propósitos: aquebrantar ou endurecer cada vez mais. E glória a Deus, que Deus vem nos humilhando, aquebrantando e quebrando os nossos corações. Desde o dia que nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho, desde o primeiro dia.
E não endureceu, como endureceu o coração de Faraó, como endureceu o coração de Judas. Porque quando Deus está endurecendo, é para a condenação. Deus entregando esses homens, essas pessoas, aos desejos de seus corações, isso aqui é prova do quê? Do endurecimento. A pessoa não vê mais nada. A pessoa não vê mais Deus. A pessoa odeia a palavra de Deus. A pessoa vai se entregando, vai se entregando. Um coração vai se tornando cada vez mais duro, duro. Mas por quê? Porque Deus assim quer. Mas por quê, pastor? Porque Deus é soberano. E Ele é glorificado e exaltado, tanto na salvação quanto na condenação. Na salvação mostrando misericórdia, e na condenação mostrando o quê? Justiça. É a grande verdade. E muitos não querem ouvir, muitos não admitem. Por quê? Porque em seus corações ainda está uma determinada idolatria. E a idolatria a si próprio. Quem é tu, ó barro, para questionar o oleiro? 44. O tabernáculo. E aqui, ó, a primeira aqui, Estevão, ele faz a defesa com relação ao que ele era acusado, né, de falar mal, né, blasfemar contra Moisés. Agora é a defesa, né, da acusação de blasfemar contra o templo, né, porque o templo era objeto de idolatria dos judeus. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. Como terminara aquele que disse Moisés e o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como Josué, tendo recebido, levantaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou na presença deles, até os dias de Davi. E este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Então ele está se defendendo, falando, eu não estou blasfemando contra o templo. Tanto que aqui, né, o próprio Deus pediu para que fosse feito um tabernáculo. O tabernáculo que ia acompanhando, né, a peregrinação no deserto, e quando chegou na terra prometida, foi colocado num lugar específico. Posteriormente, Davi desejou, né, fazer uma casa para o Senhor, né, um templo. Só que ele não pôde fazer, ele foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque havia sangue nas mãos de Davi. Porém, o filho de Davi, Salomão, que ergue o templo, o primeiro templo, o templo de Salomão. E Estevão está argumentando isso aqui. Versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar de meu repouso. Não foi porventura as minhas mãos que fez todas essas coisas? Havia uma idolatria dos judeus com relação ao templo, que somente lá no templo Deus se manifestava, ou Deus seria cultuado ou adorado. Os samaritanos achavam que fosse nos montes. Foi o que o Senhor, né, quando ele questiona a mulher samaritana, a samaritana fala, não, vocês judeus adoram, né, lá no templo, dizem que é em Jerusalém, lá no templo, nós samaritanos nos montes. E aí o Senhor fala, não, nem lá, nem cá. Mas Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. E o que Estevão está falando aqui, não. Como nós, seres humanos, podemos dizer que Deus somente habita num lugar, sendo que Ele fez todas as coisas? Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. É isso que eu estou falando.
É isso que vocês estão me questionando, dizendo que eu estou blasfemando contra o templo. Ele é Deus, fez todas as coisas. Houve um significado do tabernáculo. É Cristo junto com aquele povo, andando com eles, como hoje, o Espírito Santo que habita em nosso meio. Houve um significado, e tudo isso se cumpriu em Cristo. Essa idolatria, com relação a templo. Mas o problema também nos dias de hoje então eu não preciso ir, na igreja. Eu em casa, lá em frente do meu computador, glória a Deus por isso. Aí você está caindo, está quebrando aquilo que o Senhor falou. Você está procurando o mestre segundo o teu coração. Você, como costume de muitos, você não está buscando congregar. Deus está aqui no nosso meio. Deus está, em outra igreja que está pregando a palavra do Senhor. Deus, de repente, está numa comunidade onde todos estão ali para ouvir a palavra de Deus. Deus está em todo lugar e Ele aceita a adoração nesses lugares. Não é somente no culto. Quando nós formos embora, Deus não vai ficar aqui, esperando o próximo domingo. Estou ansioso o próximo domingo para ver os meus filhos. Não. Deus está, Deus habita em todos os lugares, porque Ele fez todos os lugares. Mas, meus queridos irmãos, a adoração ela tem que ser feita em conjunto, como nós estamos fazendo. Por isso a igreja, por isso que houve uma ordem, de Deus transmitida através de Moisés: junte a congregação para ouvir as minhas palavras. E hoje é muito fácil nós buscarmos mestres segundo o que a gente quer, segundo o que o coração nosso deseja. Esse aqui falou coisa que eu não quero ouvir, então vou buscar aquele outro. Amém? E agora chega o clímax, o cume do sermão de Estevão. A acusação, o confronto. Aquilo que a gente não quer ouvir. A nossa realidade. E ele fala para esses homens, 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Assim como rejeitaram a Moisés, assim como rejeitaram a José, assim como rejeitaram os profetas, vocês, homens de dura cerviz. O que é isso? Dura cerviz, coluna cervical, dura, não se curva, não me curvo. O orgulho, sou tomado pelo orgulho, sou tomado pelo que eu acho, não me curvo a Deus, não me curvo a palavra dele, é o que eu acho, ponto final. Homens de dura cerviz. São judeus, aí ele está falando a eles, judeus, e os judeus são circuncidados, não são? Mas aqui, incircuncisos de quê? Coração. Não adianta você ter a marca na pele, na carne, e o coração está longe do Senhor. Quem estava ouvindo esse sermão, gente? Lembra que eu falei no culto passado? Quem participava dessa reunião aqui, irmãos? Quem participava? Saulo. Ele cita isso lá na frente, nas cartas.
Estevão viu esse homem regenerado, convertido. Muita coisa a gente não vai ver, irmãos, mas a gente tem que crer, a gente tem que pregar e anunciar. Incircuncisos de coração e de ouvido, sabe, comichões no ouvido, quando ouve a sã doutrina, não aceita, eu não aceito. Aí eu vou procurar o quê? Mestre segundo o meu coração, porque a verdade eu não consigo ouvir, a verdade eu não quero saber. Incircuncisos de coração, homens de dura cerviz, né? Incircuncisos, né? O melhor, né? Os ouvidos estão tampados, não querem ouvir a verdade. Estevão denunciando a estes homens: vós sempre resistis ao Espírito Santo, como assim fizeram vossos pais. Vocês resistiram ao Espírito Santo, vocês resistiram ao Senhor que veio, assim como também resistiram a Moisés, resistiram, né, a José, resistiram aos profetas. Aos profetas. Estevão, ele denuncia, assim como rejeitaram os profetas, agora rejeitam, né, e traíram o justo Senhor Jesus Cristo. Ó, 52, o qual dos profetas vossos pais não, né, vossos pais, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Qual dos profetas que vieram os vossos pais, os nossos antepassados não perseguiram? Elias, Eliseu e assim por diante, sabe, todos os profetas eles foram perseguidos. Todos que trouxeram a verdade, eles foram perseguidos. O profeta não vem para falar coisa boa. Todo profeta, quando se levantava, era para chegar e trazer a condenação, o juízo. Leia isso na palavra, gente. Sempre é assim, todo profeta era para denunciar. Era para denunciar o pecado no rei, era para denunciar o pecado no povo. Agora muita gente sai correndo atrás de profeta para ouvir o quê? Bajulação, coisa que agrada o coração. Nécios, nécios. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? A gente só se persegue aquilo que a gente não gosta. Eles não gostavam da palavra de Deus, não gostavam do que os profetas falavam. Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Mataram os profetas, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vocês também mataram a Jesus Cristo. Vocês são assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Vocês que são judeus, e a estes aqui principalmente, né, que estudavam a Torá, rejeitaram, né? Não guardaram, trouxeram até mesmo tradições orais para aliviar a carga de vocês, mas colocavam altas cargas em cima dos outros. Vocês rejeitaram, nós rejeitamos o Senhor, nós crucificamos o Senhor. A pergunta é: esses homens ouviram essa denúncia que foi feita? Deus endureceu mais ainda o coração deles. Alguns Deus estava quebrantando, mas Estevão fez o que ele deveria fazer, e era anunciar a palavra do Senhor. A maior questão não é o templo, né? A maior questão não são os ritos,
Mas a grande questão é o coração. E hoje em dia também é o coração. Onde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Ou melhor, aonde está o seu tesouro, o que você acha mais valioso, ali está seu coração. O seu tesouro é a palavra de Deus? Sim, pastor. Não, existem outras primícias. Então seu coração está voltado a isso primeiro. Esse ou isso ou essa pessoa é teu objeto de idolatria, e não Deus. Você reconhece ou resiste o senhorio de Cristo. O maior perigo não é a perseguição externa, mas o endurecimento interno contra a voz soberana de Deus. Perseguições externas, eles dão um jeito. Mas o maior perigo está dentro e dentro de nós. E se está sendo endurecido, sinal de alerta. Mas se está te aquebrantando, mesmo que de repente você não aceita, mas você fica pensando, espera aí, tem que mudar, tem que melhorar. Glória a Deus por isso. Amém? Porque assim como Deus chamou Abraão, Deus te chamou. Assim como Deus usou Moisés para te libertar, Deus também nos libertou. E Ele enviou o seu Filho, o justo, para nos justificar. Que a gente venha se render ao Senhor. Que a gente venha se voltar ao Senhor. E aí surge uma pergunta: estamos acolhendo ou resistindo à graça de Deus? Existe um acolhimento em nossos corações ou uma resistência à graça de Deus? É claro, a primeira coisa, existe uma resistência, porque está confrontando a nossa natureza pecaminosa. Mas se isso está martelando, gente, isso está martelando, curve a tua cerviz, se curve, se humilhe, deixa Deus trabalhar. E glória a Deus por isso. Diferente desses homens que estão e estarão acusando a Estevão e condenando à morte, em que a palavra de Deus, tudo que Estevão citou foi palavra de Deus. Ele não trouxe nada, porque eu sou bom, porque eu fiz isso, porque fiz aquilo. Não, ele trouxe e expôs a palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, muitos desses homens se endureceram. Eles foram endurecidos para um propósito. Houveram outros, nós bem sabemos, que Deus já estava começando a quebrar um coração duro por natureza. Assim como foi e está sendo o nosso. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. O povo rejeitou, as pessoas rejeitaram, e nós? E o Egito? O Egito ainda está em nossas vidas? O Egito ainda está em nossos corações? Eu sei que a gente luta bastante, mas temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos auxilia em todas essas questões. Cabe a nós nos submetermos, sermos submissos, aceitarmos esse quebrar de Deus em nossa vida. E quando Deus nos quebra, irmãos, é amor, tá? É amor. Deus não te deixou, é porque o Senhor soberano, onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe como tratar os seus filhos, Ele sabe como tratar a mim e a você, e glórias a Deus por isso. Nunca rejeite a palavra de Deus como rejeitaram, a José, como rejeitaram a Moisés, como rejeitaram aos profetas. Mas permita que a palavra de Deus tome conta do teu ser e da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome